Seja exaltado o nome do nosso Senhor Jesus nessa manhã. Vamos ler Oséias capítulo 10, palavra de Deus para nós. Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão que pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazem alianças. Por isso o juízo brota, como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes: cubram-nos, e as colinas: caiam em cima de nós. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu punir, por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de pisar o trigo da eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça, comeram frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. Por isso, entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha, as mães foram despedaçadas com os seus filhos, assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo 10 de Oséias nos fala sobre as colheitas amargas. Sabe, Deus continua repreendendo aqui nesse capítulo, e a gente precisa aprender, como falamos ontem, que a repreensão de Deus pode ser entendida como cuidado dele, ou por alguns pode ser entendida como uma certa, um certo excesso de Deus, ou às vezes pessoas que nos exortam, nós podemos ouvir isso como um cuidado, um amor por nós, ou quando alguém nos exorta, nós podemos levar isso muito a mal e achar que elas estão se intrometendo muito na nossa vida. Mas Deus nos exorta para nos abençoar, para nos libertar. E aqui no capítulo 10 a gente vê aí claramente a colheita amarga por causa da semeadura que eles estavam praticando pecaminosa. Irmãos, é uma lei bíblica, é uma lei inclusive que na própria agricultura a gente sabe, né? O que a gente semeia, a gente vai colher. Quando a gente planta uma semente errada e quer colher uma colheita boa, lá em Gálatas diz que nós estamos zombando de Deus. O Senhor diz assim, lá em Gálatas 6, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. E aqui no capítulo 10, Oséias está mostrando que toda essa apostasia, iniquidade, esse permanecer no pecado, porque não era apenas pecado acidental. O texto fala muito sobre permanecer no pecado. Versículo 9 de Oséias 10. Você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Quais pecados? Temos falado aqui. Idolatria predominante, apostasia, a apatia espiritual
E, sobretudo, amado, um pecado que nós temos que aprender com esses erros de Israel para que a gente vença essa tendência do coração humano. O pecado da religião vazia ou da religiosidade hipócrita. Você sabe o que eles faziam muito? Faziam muitos altares. Olha o versículo 1. Israel era uma videira de ramagem viçosa, dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Esse povo que foi escolhido por Deus, descendente de Abraão, eles então não deixaram nesse tempo de ter a prática de buscar os altares de Deus, de estudarem a palavra de Deus. Eles se reuniam em nome de Deus, mas não havia transformação do coração, não havia amor por Deus. Nós podemos até estar estudando Bíblia, falando da Bíblia, mas sem amor por Deus, sem o desejo de ser moldado, transformado. E o que acontece quando nós buscamos a Deus de maneira superficial? Nós somos contaminados pelo mundo. Há muitas pessoas que estão dentro das congregações evangélicas, mas a mente dela, os valores dela é igual ao do mundo. Amado, quando a gente nasce de novo, Deus transforma os nossos valores, as nossas prioridades. Aquilo que a gente antes se apegava, aquilo que o mundo se apega, nós não nos apegamos, nós não concordamos, nós andamos agora debaixo da revelação bíblica, nós amamos o Senhor e queremos obedecê-lo. Então o capítulo 10 de Oséias está mostrando um povo que, apesar de ser religioso, tinha um coração dividido. Perceberam isso aí no versículo 2? O coração deles está dividido. Nós precisamos pedir a Deus que nosso coração seja inteiro para Ele, porque de vez em quando há uma batalha dentro de nós. Jesus falou, nosso Senhor Jesus deixou claro, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon, as riquezas, as coisas materiais, né? Lá nas cartas de Paulo, muitas vezes ele vai falar sobre as pessoas que idolatram o prazer, se sentir bem. Às vezes a gente quer ter prazer, a gente quer Deus, mas a gente quer o mundo, e a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como, amado, o coração está dividido. Outro pecado que este povo aqui cometia, mesmo sendo um povo religioso, eles faziam altares, mas eles não queriam realmente relacionamento, intimidade com Deus. Esse texto do versículo 1 nos chama atenção porque diz assim, quanto mais abundantes os frutos, maior número de altares. O altar na Bíblia é um símbolo de um lugar de adoração, de sacrifício, de entrega, o altar. Só que até o altar que eles fizeram para o Senhor pode ser usado de uma maneira supersticiosa. Então alguns que às vezes estavam sendo ameaçados de morte, há um texto bíblico que mostra um rei que saía correndo, segurava na ponta do altar para ninguém fazer nada contra ele. Então tem pessoas que elas vivem uma vida totalmente longe de Deus, no dia a dia elas não buscam quebrantamento, arrependimento, um caráter íntegro, mas aí quando elas estão passando qualquer dificuldade, elas correm para a igreja, e ao invés de a igreja ser um lugar onde você ouve a Deus, se derrama diante de Deus e quer ser moldado por Deus, as pessoas vão se esconder no altar. Altar é para adorar, não é para se esconder nele. Às vezes nós nos escondemos por trás de práticas religiosas, de frequentar os cultos, dos grandes encontros, e não deixamos o Senhor estar nos moldando. Israel tinha altares, mas o coração era dividido. E sabe quais são as consequências quando a gente começa a ter essa religiosidade hipócrita, com aparência, mas sem o coração transformado? A gente percebe umas palavrinhas que eu queria destacar para os irmãos. Olha, no versículo 5, diz, os moradores de Samaria ficarão com medo. Sabe, a pessoa começa a ter medo, mesmo buscando a Deus, servindo a Deus, ela vai sendo tomada por vários tipos de medos, inclusive medo do inferno. Há muitas pessoas que estão nas congregações e elas, no fundo, elas sabem que elas precisam ter um encontro verdadeiro com Deus, porque mesmo que elas falem de Jesus com os lábios, o coração está longe dele, e o medo vai tomando essas pessoas. Medo da morte, medo do inferno, medo da violência que está ao nosso redor, e isso é sinônimo de falta de um relacionamento mais profundo com Deus, porque, amada, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo.
Nós em Cristo temos convicção da nossa salvação, nós temos certeza da vida eterna, porque nós estamos em Cristo, não é porque frequentamos um lugar, ou porque sabemos a Bíblia, mas é porque a gente está em Cristo, Ele é a nossa salvação. E ainda, outra palavrinha que nos chama a atenção aí, versículo 6, diz assim: também o bezerro será levado da Síria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. Vergonha, sabe, muitas vezes uma vida fora da vontade de Deus, uma vida dupla, onde você, na casa de Deus, você é uma pessoa, fora é outra, vai nos gerando esse tipo de sentimento de vergonha, de uma certa intimidação que o diabo lança sobre o nosso coração. Outra palavra que aparece aí no versículo 8, nos lembra muito a linguagem do Novo Testamento. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. Que coisa terrível! E o povo dirá aos montes: cubram-nos, e as colunas ou as colinas caiam em cima de nós. A linguagem que Jesus fala lá em Lucas, que falariam no dia da invasão, da destruição de Jerusalém. As pessoas pediriam essa morte. Em Apocalipse diz a mesma coisa, que no final dos tempos as pessoas vão pedir para que os montes caiam sobre eles. Isso aqui fala de uma linguagem de desespero. Sabe, irmão, o problema da religiosidade falsa é que, além dela não nos transformar, ela vai gerando em nós um vazio terrível. Porque às vezes você está buscando a Deus, lendo Bíblia, mas você não está vivendo, não está experimentando a vida plena em Cristo, porque nós estamos buscando a Deus de maneira superficial, sem deixar Ele tratar profundamente do nosso caráter, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, dos nossos valores, das nossas prioridades. Amado, nós precisamos amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a nossa força. E isso deve ser um propósito contínuo. Não é que a gente faça isso todo dia, que a gente consiga, mas devemos sempre estar buscando esse relacionamento sincero com Deus. Se há algo que a Bíblia diz que Deus ama, é o coração quebrantado, sincero, que se arrepende, que reconhece os seus erros. Mas nós vivemos num tempo onde arrependimento tem sido cada dia mais raro no coração das pessoas. E aí o texto do capítulo 10 sempre compara Israel com essa planta. No versículo 1 fala que Israel é uma videira, né? E lá em João capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Mas nós temos que decidir se a gente quer ser ramo frutífero ou se nós queremos ser um ramo estéril. Nós é que decidimos. Permanecer em Jesus é uma decisão diária. Todos os dias você decide. Quando você é tentado, quando você está diante de oportunidade de pecar, quando você está diante de conflitos e de provações, nós decidimos se nós vamos permanecer em Jesus, ou se nós vamos reagir na carne, ou se nós vamos fazer o que o nosso ego quer, ou se nós vamos buscar apenas prazer, satisfação pessoal. Até a religião pode ser usada para lucro pessoal e para esconder a nossa vida, ao invés de transformar a nossa vida. Então aqui o texto está falando: vocês são ramo, vocês davam fruto, mas não estão dando mais. E é impressionante o que a gente leu agora no versículo 8, que nos altares estavam crescendo espinhos e ervas daninhas. Me lembra muito lá em Gênesis, quando após o pecado a Bíblia diz que a maldição veio sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente e sobre a terra. E a maldição sobre a terra foi gerar espinhos, abrolhos. Aqui está falando que o altar vai começar a produzir isso. Amado, você e eu podemos já ter dado fruto em alguns momentos da nossa vida, mas se nós começarmos a semear sementes que são danosas, ervas daninhas, nós vamos perceber que isso vai nos contaminar. São raízes que lá em Hebreus diz: olha, não haja raiz de amargura entre vocês, porque isso vai separar vocês da graça de Deus. Por isso nós precisamos decidir todos os dias: eu quero plantar sementes de vida, eu quero ser ramo frutífero que permanece na videira, eu quero semear palavras de bênção. Nós precisamos liberar palavra de bênção sobre a igreja de Jesus, sobre a cidade que moramos, sobre a nossa nação, sobre os governantes. Nós podemos discordar deles em muitas atitudes, mas nós temos que abençoá-los em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que a nossa boca
ela lança palavras que são sementes. Então você e eu semeamos todos os dias. E é impressionante, versículo 12, o Senhor dizendo para a gente: então eu disse, semeie a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Deus está dizendo aqui, semeie a justiça. Semeia a justiça. O que Deus está dizendo aqui, amado? É que nós temos a liberdade de escolher o que nós vamos semear. Você pode decidir o que semear, mas você não pode decidir o que colher. A semeadura, ela é livre, a colheita é obrigatória. Não adianta você semear uma vida de apatia, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira e achar que a colheita Deus vai fazer uma mágica. Isso é engano, mentira, isso é abominação. Amado, nós precisamos andar na luz de Deus, na santidade do Senhor, na humildade de Jesus. E aqui Deus está dizendo, semeia a justiça. Você sabe o que é isso, amado? Deus nos deu liberdade para escolher o que semear. Todos os dias, quando você acorda, Deus não podia obrigar a gente, mas Deus, Ele quer o amor que seja sincero e verdadeiro, o amor que brota da nossa escolha. Ele te deu liberdade para escolher todos os dias, e Ele nos dá ainda a dica do que semear. Semeie essa semente. Lá em Deuteronômio, Deus diz para nós o seguinte: olha, eu coloco o caminho de vida e morte, e Ele ainda dá uma cola para a gente. Ele fala, escolha a vida, para que você vá bem. Escolha o caminho da vida. Escolha nesse dia, ouvindo essa palavra, se arrepender de áreas da sua vida, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que mude o teu coração, que te faça amar mais a Ele, pedir ao Senhor que arranque ervas daninhas que estão aí no teu coração, mas que comece uma nova semeadura na sua vida, partindo de você mesmo, porque Deus já semeou em nossa vida. Ele semeou a sua palavra, Ele semeou o seu Filho, Ele entregou o seu Filho por nós, Ele nos deu o seu Espírito, mas agora somos nós que precisamos decidir o que nós vamos semear a partir da sua palavra, a partir da luz da sua palavra. Nós decidimos o que nós vamos semear com as nossas palavras, atitudes, decisões, o que nós vamos cultivar na mente. Você ficar cultivando na mente preocupação, ansiedade, você vai adoecer. Você ficar cultivando na mente amargura, ressentimento e pensando só no defeito das pessoas ou nas feridas das pessoas, você vai adoecer. Mas se você decidir encher o seu coração somente da palavra de Deus, se deixar moldar por Ele, amado, você vai frutificar. Haverá fruto do Espírito na sua vida. Aquele que semeia na carne, a Bíblia diz que colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Está em Gálatas capítulo 5, vale a pena você perceber lá a obra da carne e o fruto do Espírito. Ninguém se torna mais parecido com Jesus da noite para o dia, é uma vida de semeadura, é uma vida diária de se encher da palavra. Versículo 13 também diz, vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça. Comeram frutos da mentira, vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão de seus valentes. Ou seja, vocês plantaram maldade, colhem injustiça. E há pessoas que elas não se arrependem, amado. A gente até compreende por quê. Não se arrependem porque elas construíram já uma forma de pensar desde o início da sua vida. Então uma pessoa que tem uma forma de pensar, que ela acha que a idolatria é uma coisa aceitável, ela só vai se arrepender se ela for honesta e abrir o coração para o Espírito Santo. Uma pessoa que já colocou na mente que ela pode ser cristã evangélica, mas o coração dela não precisa ser santo, ela não precisa se quebrantar, amar, ela não precisa ter a boca tocada pela brasa viva para não viver na maledicência. Se você pensar assim, você não vai se arrepender. Mas se você decidir abrir o coração para o Espírito Santo, Ele vai moldar o seu coração e vai trazer arrependimento. Na vida é assim. Se nós tivermos pensamentos muito rígidos, mas a gente não muda, porque a gente já constrói uma convicção, uma fortaleza, que aquilo é a verdade. Isso até acontece na política. Há pessoas que não mudam o seu posicionamento político, porque eles sempre acreditaram que aquela linha de pensamento, ou aquele partido, ou aquela ideologia, ela é a solução. Então, mesmo que ela veja que tudo está errado naquele partido, naquela linha política, ele não se arrepende, porque ele já tem uma fortaleza na mente. Amado, nós precisamos ser abertos ao arrependimento.
Andar com Deus é arrependimento, é continuidade, sempre está aberto para a mudança que o Senhor traz. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós não venhamos a cair no mesmo erro de Israel, de plantar uma vida de sementes ruins, mesmo no altar de Deus, mesmo diante da palavra de Deus, na casa de Deus. Pai amado, nós oramos para que nessa manhã a graça do Senhor nos alcance mais uma vez. Pai, porque quando lemos a Tua palavra, o Senhor nos exorta através dela. Obrigado porque nessa manhã o Senhor mais uma vez nos fala acerca de arrependimento e de mudança da nossa semeadura. Eu oro para que o Senhor nos ajude a detectar colheitas, ervas daninhas que estão no nosso coração, e nos ajude a decidir deixar que a Tua palavra venha nos podar, porque Senhor, o Senhor declara em João capítulo 15, que aquele que dá fruto o Senhor vai podar, para que dê mais fruto ainda. Nos ajuda, Jesus, a permitir que o Senhor venha nos moldar, arrancar de nós todo o ramo estéril, toda a erva daninha, para que nós possamos dar mais fruto ainda, e que seja assim para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado, exaltado, para que o bom perfume do Senhor exale através da nossa vida. Pai, nós Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.